Dr. José Carlos Richelman, mais uma vez com muita alegria, presencialmente na Janela da Paulista. E hoje a gente vai falar de um assunto trágico, mas a gente tem que falar, porque ele está aí, né, brilhando na nossa frente, nos noticiários de TV, nos jornais, enfim, nas redes sociais. Vamos falar de feminicídio. O estado de Minas Gerais é o recordista em feminicídio no Brasil, mas os números são assustadores. O que se mata de mulher apenas porque ela é mulher é uma coisa assustadora. Dr. Richelman, tem alguma coisa errada com a sexualidade desses caras que matam mulher, não tem? Tem alguma coisa errada com a sexualidade do homem que mata mulher, com certeza. Não só que mata mulher, como bate mulher, como trata a mulher como um ser subalterno, um ser inferior, que tem que ter uma relação de poder, né? E aí é a questão. Feminicídio é o grau mais extremo, é o último grau de uma coisa que tem graus mais leves também, né? Quais são os graus mais leves? É a questão do domínio, é a questão da autoridade do homem sobre a mulher, é a questão do exercício do poder. Então, é importante entender que o feminicídio não é uma situação especial. O feminicídio, ele está no extremo de uma escala de relação de poder, né? Lá naquele extremo, lá naquele último grau da relação de poder, existe a situação do eu posso te deixar viva ou te matar se eu quiser. O meu poder é o poder sobre a vida e a morte da mulher. Aqui, nesse outro extremo, nessa outra ponta da régua, onde a situação seria mais leve, qual é a situação que nós temos? É a situação da exigência que o homem faz de que a mulher esteja um degrau abaixo na autoridade, na relação com ele, né? Em último caso, a gente tem que entender que nós estamos falando do poder na relação de gênero. O poder na relação de gênero. A relação de gênero como uma relação de poder. Como seria uma relação de gênero que não fosse uma relação de poder? Seria uma relação de amor, seria, né? Uma relação de amizade. Né? Amor, amizade. Se nós estamos falando de uma relação sem sexo, nós estamos falando de amizade. Se a gente está falando de uma relação com sexo, nós estamos falando de uma relação de amor. Mas, fundamentalmente, seja uma relação de amizade, seja uma relação de amor, tanto na relação com o amigo, como na relação com a pessoa amada, não é obrigatoriamente necessário existir uma relação de poder. Muito pelo contrário. Quando você tem um grande amigo, uma grande amiga, as coisas são resolvidas de comum acordo, as coisas são negociadas por duas pessoas que têm o poder igual. Então, você propõe, vamos em algum lugar, vamos num restaurante, vamos fazer alguma coisa juntos. A outra pessoa pode dizer, não, isso eu quero, isso eu não quero. Aí você propõe outra coisa, muda de ideia, até que vocês dois chegam num acordo de alguma coisa que vamos fazer isso junto? Vamos fazer isso junto. Isso é uma relação de igualdade. São duas pessoas que têm igual poder e que estão negociando, né? Que estão entrando num acordo, estão entrando num consenso. Quando a gente entende que nessa relação de amizade ou de amor se estabelece uma hierarquia de poder, aí nós estamos falando do poder na relação de gênero, né? Não só na relação de gênero. É importante entender que quando a gente está falando de poder
de um ser humano sobre o outro, a gente normalmente está falando de algum tipo de discriminação cultural que nos leva a acreditar que determinada pessoa tem menor poder por causa de uma característica que foi atribuído um valor de inferioridade. Então, por que a mulher teria um poder menor que o homem? Porque ela é mulher. Então, o gênero feminino recebe na cultura patriarcal um valor de inferioridade. Por que o branco tem um poder sobre o negro? Porque a cor negra recebe uma atribuição de inferioridade. Por que a pessoa que não é portadora de deficiência tem uma superioridade sobre a pessoa que tem alguma deficiência? Porque a deficiência é um atributo de inferioridade. Então, é importante entender que para se estabelecer um poder entre um ser humano e outro, algum atributo de inferioridade é escolhido para que se justifique a diferença de poder. No caso aqui da nossa conversa, a gente não está falando do atributo cor, nós estamos falando do atributo gênero. Então nós estamos falando do atributo mulher que recebe um valor de inferioridade. De onde vem esse valor de inferioridade do atributo gênero? Vem da cultura. É importante entender que isso vem da nossa cultura judaico-cristã, da nossa cultura patriarcal. É importante entender que existe uma diferença entre a cultura judaica e a cultura cristã. O Deus judeu, ele é um Deus vingativo, ele é um Deus autoritário e vingativo. O Deus cristão, ele é um Deus de amor. A proposta do Deus cristão é de ser pai, de ser um Deus de amor, né? A característica do cristianismo é ame o outro como você ama a você mesmo. Só que mesmo o cristianismo não resgatou o valor da mulher. Não, claro que não. Jesus Cristo pregou que os homens devem se amar entre si, mas ele não falou que as mulheres são iguais aos homens. Não. Porque este valor da inferioridade feminina, que já existia na cultura judaica, permanece no cristianismo. Que os evangélicos expressam muito bem essa inferioridade feminina quando eles tentam fazer uma média dizendo que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço que sustenta a cabeça. Não é à toa que as linhas evangélicas reforçam essa relação de poder patriarcal, né? Por quê? Porque se a gente pegar da história, as linhas evangélicas da religião começam com o protestantismo na Alemanha, né? Começam com Lutero na Alemanha. E quando Lutero era um padre católico subordinado a Roma, subordinado ao Papa, e quando Lutero resolve romper com o Papa, ele é obrigado a colocar uma filosofia religiosa para se diferenciar daquela filosofia de Roma, daquela filosofia cristã romana, daquela filosofia cristã católica. E o que ele faz? Ele retoma os valores do judaísmo. Só para concluir, Isabel, eu vou colocar para você o seguinte: essa cultura passa de geração para geração. De uma certa maneira, para muitos homens, a autoridade sobre a mulher faz parte do que se chama identidade masculina. E aí o que leva, por que alguém chega a matar a mulher, né? A gente falou das origens, tal, históricas, tal, mas pegando mais objetivamente o feminicídio, é importante entender o seguinte: a identidade masculina, ela vai se construindo de vários elementos, né? Esse elemento de que faz parte da identidade masculina ter poder sobre as mulheres é um elemento.
Outros elementos são do ponto de vista do sucesso social, da capacidade de gerar renda, a capacidade de ser produtivo na sociedade, a capacidade de realizar um trabalho, a capacidade de angariar prestígio, enfim, vários elementos compõem o que se chama de personalidade masculina. Para alguns homens, vários elementos não são bem-sucedidos. O homem, às vezes, não é bem-sucedido no seu trabalho, ele não é bem-sucedido como provedor, ele não é bem-sucedido em nenhum outro aspecto que possa afirmar a masculinidade dele. O que sobra? Né? Ele não é reconhecido. Sobra a coitadinha da mulher, Exatamente. né? Que vai ter que ser submissa a ele. A frustração dele. Ele não consegue ser reconhecido como um grande homem em nenhum outro aspecto. A única coisa que faz ele se reconhecer como homem é o poder sobre a mulher. Na hora que ele encontra na frente dele uma mulher que não aceita esse poder, para ele equivale a uma experiência de que a própria identidade dele está sendo ameaçada. A única coisa que sobrou era isso, era esse poder. Se a mulher não aceita se submeter a esse poder, ele sente uma ameaça da sua personalidade masculina. Então, de uma certa maneira, justifica na cabeça doentia desse homem que ele precisa destruir aquela mulher que não aceita a sua autoridade, para conservar aquele pouquinho de identidade masculina que lhe restou. Obrigada, Dr. Hirschman. Muito bom. Um abraço e até a próxima. 17 minutos. Quase 20. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live